E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Barnabé. Manuel Francisco dos Santos, ele foi um grande futebolista, tanto importante para o Brasil quanto para o mundo. Ele jogou algumas vezes ao lado de Edson Arantes do Nascimento. E Edson Arantes do Nascimento, você sabe de quem eu estou falando. Eu estou falando do Pelé. Por que Pelé tem esse apelido? Ele tem esse apelido desde a sua infância, antes de entrar para o mundo do futebol. Quando ele era bem garoto, ele já gostava, óbvio, de jogar bola, né? Só faltava não. E, por incrível que pareça, o Pelé gostava de jogar no gol. Imagina, está faltando um goleiro, o Pelé falava, que desperdício. Então o Pelé, ele gostava de jogar no gol, e ele tinha um goleiro que ele admirava, que o apelido do goleiro era Bilé. Toda defesa que o Pelé fazia, seja defesa difícil, fácil, não importa, alguém recuou a bola para ele, ele pegava, ele, Bilé, ele gritava. E aí os amigos começaram a chamar ele de Pelé. O Pelé, quando criança, não gostou. Qual é o apelido que pega? É o que a gente não gosta, não é? Se você ficar bravo com algum apelido, e as pessoas notarem que você está bravo, fique em paz. Vai colar em você o resto da vida. Amém? Então, se você não gostar, disfarça, finge que está felizão. Que apelido legal. Aí o pessoal vai falar, não tem graça. Entendeu? Mas e o Manuel Francisco dos Santos? Pelo nome é difícil, mas pelo apelido você vai saber quem é. Garrincha. O Garrincha, ele tem o apelido de Garrincha, porque ele recebeu esse apelido, que era uma ave que ele gostava muito. E ele curtia demais essa ave. E aí as pessoas começam a chamar ele de Garrincha, e aí a gente tem, na história do futebol mundial, Pelé e Garrincha. Que dupla! Bom, no Novo Testamento, nós temos uma dupla também famosa no mundo inteiro, que é Paulo e Barnabé. Essa também é uma dupla extremamente famosa. E da dupla, como eu sei que você está exausto de ouvir falar sobre Paulo, a gente hoje vai falar sobre o Barnabé. Qual é a importância dele? Que espaço ele ocupa nessa dupla? Vamos ficar em pé? Eu vou ler para você, em nome de Jesus, Atos capítulo 4, os versículos 36 e 37. Então, José, a quem os apóstolos, que pelos apóstolos havia sido apelidado de Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, do país de Chipre, possuindo terra, vendeu-a e trouxe o dinheiro e o depositou aos pés dos apóstolos. Feche os olhos. Senhor, muito obrigado por esse momento. Glória, honra e louvor ao teu nome. Nós vamos aqui meditar um pouco e extrair lições e aprendizado da vida de um grande homem, de uma grande personagem, Senhor, das páginas sagradas. Fala conosco através da vida de Barnabé, nos instrui, nos exorta e nos ensina. Em nome de Jesus eu oro, amém. Podem sentar. Olha só, então de cara com a leitura desse texto, você já descobriu que Barnabé não chamava Barnabé. Barnabé chamava José. José era o nome dele. Mas Barnabé é o que pegou. E Barnabé, ele fica famoso como Barnabé. Quem que nos dá a informação do apelido é Lucas. Lucas é o autor de Atos dos Apóstolos. Aí, Lucas, ele explica o motivo. Você lembra, agora há pouco, eu explicando por que Pelé é Pelé e Garrincha é Garrincha. Todo apelido tem um motivo, tem uma motivação. E Lucas explica por que é que as pessoas
começaram a chamar José de Barnabé, porque Barnabé significa filho da consolação. E consolação? Consolação, dentre os seus muitos significados, 2 eu acho que são importantes para traduzir bem a personalidade de Barnabé. Consolação significa alívio e conforto. Bom, ninguém recebe esse apelido, filho da consolação, se for um traíra, se for um cara que não ajuda, que não leva conforto, que não leva alívio. Então, os companheiros de José, deste José de Atos, ao observarem as suas atitudes, as suas palavras, os seus gestos, falaram: cara, esse cara é um Barnabé, ele é um filho da consolação, ele é alguém que leva alívio e conforto, ele é alguém que consegue distribuir essas necessidades que a alma humana e o coração humano têm diariamente. Eu não sei você, mas tem muitos dias que eu preciso de alívio e preciso de conforto. Acontece com você? Sim ou não? Portanto, o Barnabé, ele entra em cena, e agora daqui para frente eu só vou chamar ele de Barnabé. Você já sabe que o nome certo é José, mas é Barnabé. E ele é chamado assim na Bíblia inteira, Barnabé. É só aqui que Lucas se preocupou em contar para a gente que era o apelido dele. E um bom apelido. Ele não teve a reação do Pelé, de não ter gostado, ele aceitou. Agora, então, se existe uma explicação e motivação, o que é que caracteriza uma pessoa poder ser chamada de filho da consolação? A primeira coisa já aparece aqui no verso 37, que é o que eu li inicialmente para vocês. Possuindo terra, vendeu-a e trouxe o dinheiro e o depositou aos pés dos apóstolos. A primeira característica de um filho da consolação é que ele é generoso. Barnabé, ele é uma pessoa generosa. Generosidade não tem a ver com obrigação, com regras estatutárias que eu tenho que obedecer. Generosidade implica em voluntariedade. Eu faço o que eu faço porque eu tenho prazer em fazer. Eu faço o que eu faço porque eu quero ajudar alguém sem pedir nada em troca. Eu tenho generosidade. O texto aqui é muito rápido, mas ele fala que Barnabé, ele possuía terras, ele vendeu essas terras, pegou o dinheiro e depositou aos pés dos apóstolos. Ele não era obrigado a fazer isso. Ele não precisava fazer isso. Ele não seria nem melhor nem pior se ele não fizesse isso. A terra era dele. Isso é tão verdadeiro que, se a gente continuasse lendo Atos capítulo, o próximo capítulo já abre assim: e tinha também um certo varão chamado Ananias. Todo mundo aqui lembra o que aconteceu com Ananias e Safira? Levanta a mão, deixa eu ver. A maioria lembra. Tem gente que não lembrou, eu vou te lembrar, que eu sei que você sabe. Ananias e Safira também venderam uma terra deles. E eles acharam fantástico que existiam pessoas na igreja nascente, na igreja primitiva, lá em Jerusalém, que vendiam as coisas e levavam o dinheiro aos pés dos apóstolos. E essas pessoas, obviamente, a comunidade agradecia, porque elas faziam isso por generosidade e porque estavam vendo que existiam pessoas que precisavam de ajuda. Então essas pessoas, de certa forma, elas eram louvadas, elogiadas, e as pessoas tinham gratidão com elas. Ananias e Safira, ali no meio da galera, falaram: precisamos receber esses elogios também. Aí eles vendem, pegam parte da grana e depositam aos pés dos apóstolos, falando: olha, vendemos e entregamos. Bom, você sabe a história. A história é que o Espírito Santo vai revelar que eles estão mentindo, que eles estão omitindo parte do que eles estão falando, e eles são fulminados e mortos.
Cruel, né? Mas eles não são fulminados e mortos porque eles entregaram parte da venda. Eles são fulminados e mortos porque eles mentiram e quiseram louvor para si mesmos. Porque a terra era deles. Eles podiam ter falado, olha, a gente vendeu, mas a gente precisa de 70% do valor para negócios nossos, dívidas que a gente tem e tudo mais. Mas a gente colocou no coração que a gente quer entregar 30%. Positivo. Estava tudo certo. O problema deles foi querer ser o que não eram, fazer o que não tinham feito. Então, quando você lê o texto, o último que eu li sobre o Barnabé ele entregou. Ele é generoso. Não tem, no texto bíblico não tem um traço de arrependimento, de, ai, puxa vida, eu estou entregando, mas não queria entregar, entendeu? Eu lembro uma vez, quando eu fiz um voto, eu namorava a Regina, e o voto que eu fiz foi assim, logo no primeiro ano de namoro. Foi assim, ó, estou apaixonado, estou amando essa garota, eu quero casar com essa garota. Senhor, o dia que eu conseguir o emprego que eu quero, e eu dei na minha oração, não vou dar aqui, que é muito detalhe, o dia que eu conseguir o emprego que eu quero, o primeiro salário, metade eu dou para a igreja. Só que é 60%, né, que você dá o dízimo, mas tinha mais metade. Os anos passaram, eu nunca imaginei que eu ia namorar tanto tempo a Regina, a gente namorou 7 anos. Eu esqueci do voto. Aí a gente marcou para casar. Qual é a coisa que você mais precisa quando vai casar? Dinheiro. Alguém falou. Vejo que eu estou no meio de profetas. Grana. Você precisa de grana. Eu chorava vendo os folhetos das Casas Bahia. Eu falava, pô, eu nunca vou conseguir casar, olha o preço da geladeira, olha o preço do fogão. Ainda bem que meu pai e minha mãe, muitas vezes resolveram ter filhos. Meus irmãos, cada um foi dando coisas lá e ajudando a gente. Aí, beleza. Chegou a data do casamento. Aí, eu consegui esse emprego da minha oração 2 meses antes do meu casamento. Todo empolgado. Pô, que bacana, que salário legal, tal. Aí, chegou o dia do pagamento. Eu recebi. Tem um texto na Bíblia, Evangelho de João, que diz que o Espírito Santo vos fará lembrar. Glória a Deus, né, irmã? Como eu queria que ele tivesse feito eu esquecer. Aí, glória a Deus mesmo. Aí, quando eu peguei, naquela época era contra-cheque, olerite. Não é como hoje, que cai direto na conta, sabe essas coisas? Quando eu peguei o cheque, felizão, deu um baixo astral. Eu já tinha planos para aquele valor. Eu lembrei do voto que eu fiz 7 anos atrás. E eu lembrei daquilo, eu falei, Senhor, é sério que o Senhor vai querer metade do meu salário? Aí eu fui para casa e era um misto de alegria e de tensão. A tensão estava no ar. Eu estou falando de uma época que você tem aqui na frente uma mesinha, aqui em cima tem uma mesona, aqui tem uma mesinha onde fica um superintendente e uma secretária. É uma época onde você lê ata da escola bíblica. É uma época onde você cita quantos estudos diários, presentes, ausentes e ausências justificadas. Porque as que não são justificadas, o conselho vai tratar. Entendeu? Eu estou falando dessa época. Eu estou falando da época que a escola bíblica, o superintendente levanta e fala assim, agora abro a oportunidade para os votos e aniversariantes da semana. Quem lembra disso? Levanta a mão aí. Amém? Eu estou sentadinho ali, onde está o Henrique, mais ou menos, por ali. Estou com a minha calça rasgada. Mas a minha era rasgada porque estava rasgada, não porque é moda. Que os caras hoje pagam a cara numa calça rasgada, mano. Olha só. Eu fiz o cheque, calculei, peguei metade do salário.
todos os centavos, era tudo quebradinho, e fiz o cheque da metade. Mas assim, por umas 153 vezes eu pensei em sair da igreja, com aquele cheque. Aí o superintendente deu oportunidade, eu vim e eu chorava. E eu contei, dei meu testemunho, e aí eu entreguei o cheque. Eu falei, está aqui metade do meu salário. O superintendente pegava e eu não soltava. Ficou uma cena. Ele puxava e eu segurava, e ele puxava, até que eu soltei e fui chorando para o banco. E a igreja, glória a Deus, aleluia. Isso foi um sábado. Atenção agora. Segunda-feira, eu estou lá no meu novo trabalho. Toco o telefone, ninguém tem celular nessa época. Toco o telefone, a telefonista, a recepcionista, passa na sessão que eu trabalhava. Fulano de tal quer falar com o Edmilson. Eu atendi. Era um amigo meu que há uns 3 anos não falava comigo. Há uns 3 anos, esse amigo me procurou e falou assim, cara, eu estou envolvido num projeto e eu precisava da criação de uma campanha, dos layouts. Na época não tem computador, layout é na raça. Você tem que saber desenhar, você tem que saber mexer com guache, aquarela, giz pastel. Você tem que ser um pouco artista. Não é pegar o paint, entendeu? Não é pegar um monte de ícones prontos já, não. Aí ele falou, cara, mas é assim, eu vou fazer no risco. Se eu vender, eu pego a grana e te dou uma grana. Se não vender, nós estamos no risco, eu não ganho nada, você também não ganha nada. Topa? Eu estava sem fazer nada, eu falei, topo. Fiquei uma semana fazendo essa campanha, os layouts, entreguei para ele aquele monte de desenho. 3 anos, silêncio, nunca mais ouvi falar desse amigo, não lembrava desse serviço. Aí na segunda-feira, no telefone, ele fala, ô Ed, lembra daquele serviço, 3 anos atrás, tal, pá. Lembro. Então, cara, semana passada eu vendi. O cara me pagou hoje. Onde que você está trabalhando? Eu dei o endereço e falou, eu vou passar, vou deixar um envelope aí com o teu pagamento. Eu falei, tá bom, obrigado. Desliguei. Cheguei na recepção, peguei meu envelope, fui embora. Cheguei em casa, eu abri o envelope, tirei o cheque. Cada centavo era exatamente a metade do meu salário. Aí eu liguei para a Rê, contei, choramos um monte no telefone. Porque naquele dia eu entendi que Deus estaria e estará cuidando do meu casamento. Naquele dia eu entendi todo o detalhe cuidadoso de Deus com a nossa história e a nossa vida. Metade do meu salário, naquela época, nessa época, deixa eu ir mais longe, vai. Metade do que ganha por mês o Bill Gates, não é nada para o Deus do universo. Ele é o dono da prata e do ouro. Os céus manifestam a glória do Senhor. Ele manda em todas as coisas. O que estava em jogo ali não era metade do meu salário, porque Deus não precisa, não é nada para Ele. O que estava em jogo ali para Deus era, o Edmilson vai ser fiel ou não vai ser fiel. A generosidade, ela tem a ver com isso. A generosidade tem a ver com você ser generoso com alguém, com uma instituição, com uma família, com teu vizinho, sem exigir em troca e tendo confiança no Deus que você crê e adora. O último livro que eu lancei, O Reino das Aparências, os anos se passaram e eu vejo os cuidados de Deus comigo. O reino das aparências, ele se materializou por generosidade. Foi fruto da generosidade de um amigo, que falou, eu quero abençoar o Ed. E ele viabilizou a produção do livro. Nunca pedi, nunca dei direta, ninguém sabia que eu tinha manuscritos prontos já há alguns anos.
Aí o cara falou, eu falei, mas você tem um livro, você escreve assim rápido? Eu falei, não, já está pronto. E aí foi fácil. Generosidade. Filhos da consolação, eles conseguem levar alívio e conforto. Barnabé, no gesto dele generoso, ele levou para a igreja de Jerusalém, para aqueles irmãos que necessitavam, alívio e conforto. A outra marca da vida de Barnabé, fica com a Bíblia aberta, vai em Atos capítulo 9. Eu vou ler aqui os versículos 26 e 27. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava ajuntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não acreditando que ele fosse um discípulo. Mas Barnabé, tomando-o, o trouxe aos apóstolos e lhes declarou como ele vira ao Senhor no caminho, e este lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente em nome de Jesus. Segunda característica de filhos da consolação, como Barnabé. Barnabé aqui ele foi protetor. Você já conheceu o Barnabé generoso, aqui ele foi protetor. Nesse capítulo 9, Paulo, a conversão dele aconteceu há poucos dias. Paulo ele já começou a pregar do que Jesus fez com ele. Então Paulo, ele é um bebê na fé, ele nasceu agora, ele está caminhando. Então o Paulo, ele vai caminhando, mas os judeus não estão gostando, porque o Paulo está pregando Jesus, que Jesus é o Messias, e para os judeus, Jesus não é o Messias. Então Paulo está confrontando o hebraísmo, o judaísmo, e está pregando. O versículo 23 aqui desse capítulo, um pouquinho antes dos que eu li, falam que os judeus tomaram conselho entre si, ou seja, eles se reuniram, eles debateram, e a conclusão do versículo é, e decidiram para matarem Paulo. Eles decidiam que iam matar Paulo. Na sequência, o versículo 24 fala que Paulo ficou sabendo do complô. E informa para a gente que todos os portões da cidade são vigiados pelos judeus para que Paulo não saísse, ou quando ele fosse sair, ele fosse pego para ser morto. E aí aparece uma das cenas mais assim humilhantes do apóstolo Paulo. À noite, os discípulos pegam Paulo, colocam num cesto e descem ele pendurado pelas muralhas de Jerusalém para ele escapar. Por que é humilhante? Porque alguns dias atrás, Paulo ele era o cara que tinha carta, autorização de Roma para mandar matar, para perseguir, para prender cristãos. Agora Paulo está juntamente com os caras que ele persegue. Agora Paulo ele se converteu. Agora Paulo, o grande apóstolo Paulo, tem que se ficar de cócoras dentro de um cesto e ser descido. O versículo que eu li para você diz que os judeus, eles temiam, porque eles falavam, ele não é apóstolo, ele não é discípulo. E qual é desse cara pregando aí? Você não ia ficar muito cismado de chegar hoje cedo aqui e quem dirigiu foi o Maico. E o Maico anunciasse, olha, o pastor Ed não pôde vir, mas no lugar dele mandou o Marcola. Hã? Marcola, todo mundo sabe de quem eu estou falando? Levanta a mão, deixa eu ver. Marcola, um dos piores líderes do tráfico no Brasil. Imagina o Marco. Não, o Marcola. O pessoal vai falar, como assim Marcola? Não, ele se converteu ontem. Vocês estão entendendo? Então, o Paulo está ali. Quem defende Paulo nessa hora? Quem se levanta? O Barnabé. O texto diz que Barnabé chega, ele se coloca entre os discípulos que estão desconfiados e entre Paulo, e ele chega, pega a palavra e fala, não, peraí, a conversão dele é autêntica, eu vi ele lá pregando lá, ele estava indo para Damasco, e ele falando com ousadia sobre Jesus, podem acreditar. Gente,
o Barnabé, ele já é Barnabé aqui. Ele já é chamado por toda a comunidade de filho da consolação. Portanto, o Barnabé, ele tem o respeito da comunidade, a admiração da comunidade. As pessoas confiam na reputação de Barnabé. Amigos protetores fazem isso. O Barnabé arriscou a reputação dele, o respeito que ele tinha para defender um desconhecido, um cara que nasceu na fé agora, que é o Paulo, porque o Paulo podia ter decepcionado, e o pessoal ia falar: "Ei, Barnabé, e agora? E aí, Barnabé, o que você tem para falar para nós?" Vocês estão entendendo? Então, o Barnabé, ele foi protetor. O Barnabé, naquele momento de tensão para Paulo, ele leva para Paulo alívio e conforto. Ele leva consolação. Que é o que eu e você precisamos levar para os nossos amados e queridos. É isso que a gente precisa. Aí, anda um pouquinho mais, vai aqui em Atos capítulo 15, 36 a 40, olha o que vai acontecer aqui. E alguns dias depois, Paulo disse a Barnabé: retornemos para visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já pregamos a palavra do Senhor e ver o que eles fazem. Só uma pausa aqui no primeiro verso. Quando ele fala retornemos, é porque eles acabaram de voltar da primeira viagem missionária, que foi aquela que eles foram separados, que o Maico leu no início, no capítulo 13. Quando o Espírito Santo separa Barnabé e Paulo para essa viagem. Então, o Paulo, ele está empolgadão, e ele está falando: Barnabé, a gente precisa retornar, vamos lá ver como é que os irmãos estão. Nós plantamos igrejas, as pessoas aceitaram a Cristo, vamos lá. 37, e Barnabé decidiu levar com eles a João, cujo sobrenome era Marcos. Mas Paulo não achou bom levar com eles aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. Atenção para o verso 39. E a discussão foi tão forte entre eles, que se separaram um do outro, e assim Barnabé tomou Marcos e navegou para Chipre, e Paulo, escolhendo a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça de Deus. Vocês estão entendendo aqui o que está acontecendo? Então, o filho da consolação, o Barnabé, ele é generoso, ele é protetor, e aqui ele tem a característica da empatia, ele é empático. Nesse momento ele se coloca no lugar de João Marcos. João Marcos é um noviço, João Marcos é um jovem, ele está começando, e o Paulo não tolerou as pisadas de bola dele, porque jovem pisa na bola. Ele fala: não, lá na Panfilha, ele abandonou a gente, o cara não tem responsabilidade, o cara não é sério, o cara não assume os compromissos dele, eu não quero esse moleque com a gente. O versículo 39 fala que eles brigaram forte, ou seja, o bate-boca, a discussão entre Barnabé e Paulo foi uma discussão tensa, por causa do jovem. E aí Barnabé decide: não, então Paulo, para por aqui, eu não vou nessa segunda viagem missionária, e eu vou cuidar do Marcos. Aí ele vai cuidar do João Marcos, por empatia. Eu tenho a impressão que a maioria dos cristãos optaria por ir com Paulo, porque com Paulo tem Facebook, tem Instagram, tem vídeo, tem outdoor. Eu estou indo para a segunda viagem missionária, conquistar terras, países. Ele já foi na primeira viagem missionária, e na primeira viagem missionária, tanto Paulo quanto Barnabé são protagonistas. Se você lê 13, 14, 15, o Barnabé ele é fundamental para a plantação de igrejas, as pessoas vão aceitando o Evangelho, e é lindo, é emocionante. O Tiago, numa das ministrações, falou que lá em cima na classe, ele disse hoje, o pessoal disse lá, que nós temos o poder de fazer Deus se alegrar.
não é isso? Mas o grande momento quando a gente alegra o coração de Deus é o momento da conversão. A Bíblia diz que há muito mais festa no céu por um pecador que se arrepende do que por um montão de justos. Portanto, nesse culto aí na sua casa, se alguém aceitar Jesus hoje, a alegria de Deus, ela é tão grande que a Bíblia fala que tem festa no céu. Amém? Isso me indica que todo dia, toda hora tem festa no céu. Porque todo dia, toda hora, em algum lugar do planeta tem gente se rendendo a Jesus Cristo nosso Senhor. Amém? Então, o Barnabé, ele podia ter falado, caramba, não, segunda viagem missionária. Caramba, eu estou crescendo aqui no ministério. Pô, está bombando. O negócio está tremendo. Não é que nem aquele ministério daquele cara antigo. Aquele antigo das escrituras hebraicas, o Noé, o cara só ralava, carregava madeira, serrava madeira, construía barco e ninguém aceitava Jesus. 100 anos. Não, o ministério do Paulo aqui é sensacional, está bombando. Mas o Barnabé, ele faz a opção de ficar com o João Marcos, jovenzinho, que ainda não tem maturidade, que ainda não tem responsabilidades e que pisou na bola e decepcionou. Ele olha potencial nele e ele fica com ele. Amém? Naquele momento, olha que interessante, o Barnabé é filho da consolação porque naquele momento ele leva alívio e conforto para o João Marcos. Porque imagina, o João Marcos ali, ele está sendo rejeitado. Alguém aqui já foi rejeitado? Eu já passei pela experiência da rejeição, socialmente, empresarialmente, eclesiasticamente. Dói, a rejeição dói, a rejeição machuca, a rejeição mata, a rejeição, se você não tiver fibra espiritual, músculos espirituais, você abandona a fé, você abandona a igreja. Ah, não olharam para mim, me distrataram, me ofenderam. Alguém já passou por rejeição? Levanta a mão aí, deixa eu ver. Olha lá, é muita gente. Dói. Então naquele momento, o João Marcos está sendo rejeitado pelo Paulo. Não é por qualquer um, é o apóstolo Paulo. E o Barnabé abraça esse cara e cura esse cara, levando alívio e conforto para ele. Mas é interessante que ele também, a gente vai perceber isso depois, ele dá alívio e conforto para o Paulo. Imagina se o Barnabé fala assim, João Marcos, fica aí, Paulo, vamos embora. O Paulo ia ter drama de consciência na viagem. O Paulo ia ter, ia mexer com ele e falar, caramba, eu deixei um jovenzinho e rejeitei o jovenzinho. Mas nesse momento, o Barnabé, ele é filho da consolação para os dois. O Paulo não percebeu, mas foi. Última característica que eu quero destacar dele. Vai na segunda carta de Paulo a Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. O nome Barnabé não vai aparecer, mas vai aparecer o gesto de Barnabé. Capítulo 4, a segunda carta de Paulo a Timóteo é a última carta que o grande apóstolo escreve. Aqui ele já está perto da sua morte, ele está bem velhinho. Aqui Paulo, ele já sabe que vai morrer. É onde ele vai dizer as famosas palavras, combati o bom combate, guardei a carreira. Desde agora, a coroa da vida está guardada para mim, mas não somente para mim, mas também para todos que amam a vinda de Jesus Cristo. Amém? Mas olha uma das últimas palavras de Paulo, e ele fala para Timóteo, só Lucas está comigo. É o versículo 11 do capítulo 4. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito proveitoso para o ministério. Amém. Glória a Deus. Aqui eu destaco a característica do filho da consolação é a perseverança. Aqui o Barnabé viu o fruto da decisão dele se tornar prática.
Ele decidiu lá atrás cuidar do João Marcos. O Paulo reconhece que João Marcos amadureceu. O Paulo percebe que João Marcos, ele é decisivo no Evangelho. E aí o Paulo fala, olha, quando você vier, vem, traz o Marcos. Cara, isso é de chorar. Traz o Marcos. É o grande apóstolo Paulo reconhecendo o valor de um jovem pregador. Traz o Marcos com você. Porque o Marcos, ele é muito proveitoso no Evangelho. Você está lutando? Você está perseverando por algumas coisas? Não desiste. O Barnabé com certeza soube disso aqui que aconteceu. Nesse momento, o Paulo, ele vai receber alívio e conforto para o final do ministério dele, através de um gesto de Barnabé lá atrás, porque Barnabé, ele fez a opção de ser honesto e sincero num momento de tensão. Barnabé, ele não foi bajulador de Paulo. Barnabé, ele não ofendeu a Paulo, ele defendeu a opinião dele de forma honesta e educada. Foi isso que ele fez. Mas olha que legal, Barnabé, ele conseguiu preservar a espiritualidade e a fé do João Marcos. E Barnabé conseguiu preservar a amizade com Paulo. E Barnabé, ele fez a diferença para as igrejas cristãs ali em Jerusalém, todas que foram plantadas, porque ele participou ativamente. Portanto, o Barnabé, ele fez a diferença no ministério de Paulo, e ele fez a diferença em todas as igrejas. O Barnabé, na minha opinião, ele deveria ter mais destaque do que ele tem aqui no Novo Testamento, porque ele foi fundamental. Mas a minha opinião, esquece, não precisa compartilhar da minha opinião. Se ele aparece do tanto que ele aparece, o Espírito Santo está certo e eu estou errado. Amém? Não vamos discutir com o Espírito Santo, que é quem inspira o escritor. Mas o Barnabé está aqui para dizer que ele é tão importante, tão protagonista quanto Paulo foi. Ele só não foi na segunda viagem missionária porque ele não quis, porque ele decidiu não ir, porque ele investiu em um cara. O Barnabé, ele aparece em Atos dos Apóstolos, o nome dele 29 vezes, nas cartas 5 vezes. Para vocês terem uma ideia da admiração e de como Barnabé, ele se tornou importante, o último texto que eu quero ler para vocês, Atos capítulo 14, 11 e 12. E quando as pessoas viram o que Paulo fizera, eles levantaram as suas vozes, dizendo em língua da Licaônia: os deuses desceram até nós na semelhança de homens. E eles chamavam Barnabé de Júpiter e Paulo de Mercúrio, porque ele era o principal que falava. Se alguém tiver aí com a NVI, a nova versão internacional, o Barnabé aqui é chamado de Zeus. Zeus e Paulo chamado de Hermes, que são dois deuses gregos, que são os equivalentes ao Júpiter e ao Mercúrio. É a mesma coisa. Mas presta atenção, no panteão dos deuses gregos, Zeus é o top das galáxias. Zeus é o poderosão. Para aquela audiência, quando eles viram, bom, primeiro que o primeiro verso diz, o que eles fizeram aqui? É que tinha um paralítico. Paulo orou, o paralítico levantou e andou. O povo ficou impressionado e falou assim: os deuses desceram a nós. Começaram a chamar Barnabé de Zeus e Paulo de Hermes. E o texto explica, chamaram ele de Hermes porque ele era o que falava. É desse deus grego Hermes que vem a palavra que a gente usa em teologia, hermenêutica. Hermenêutica, fala, pregação. Entendeu? Então Paulo, ele está ali, mas o Barnabé é Zeus para aqueles caras. E se a gente continuasse lendo, vai dizer que o sacerdote do templo de Zeus, porque tinha um templo a Zeus lá na região,
Ele fica tão impressionado que ele pega bois e touros e chama toda a galera e fala: vamos sacrificar e adorar Zeus e Hermes, porque os deuses estão aqui. Aí, se a gente continuar lendo, vai dizer que Paulo e Barnabé rasgam as vestes, saem correndo no meio da multidão e falam: para, nós somos homens pecadores como vocês, a gente tem que adorar o Deus dos céus e a Jesus Cristo nosso Senhor. Portanto, o Barnabé, gente, não foi pouca coisa, ele foi reconhecido por aquela comunidade. Eu termino dizendo para você o seguinte: todos nós precisamos de pelo menos um Barnabé ao longo da nossa vida. Se você não conhecer ninguém com as características de Barnabé, você vai sentir falta. Você vai sentir falta porque todos nós precisamos de consolação. A gente tem períodos da vida que a gente precisa de consolação. Eu preciso ser consolado. E muitas vezes eu vou precisar dessas características dos consoladores: generosidade, proteção, empatia, perseverança. Eu vou precisar que tenham tudo isso para comigo. Mas eu também não sou apenas um ser humano que precisa de consolação. Eu sou um ser humano que também precisa consolar. Eu preciso ser um filho da consolação para a Regina. Eu preciso ser um filho da consolação para o Mateus e para a Mariana, para o Leandro e para a Tal, para os meus netos, para muitos aqui da igreja. Mas eu tenho a expectativa que a minha família, os meus irmãos de comunidade entendam que existirão dias que eu não vou ter condições psicológicas de ser o consolador que eu preciso ser. Talvez nesses dias eu esteja precisando da consolação que vem de vocês. Nós precisamos. Barnabé deixa esse ensino para a gente. Termino com uma frase de Milor Fernandes. Milor Fernandes já faleceu em 2012, mas ele tem uma frase que eu acho sensacional. Ela é curtinha, mas ela sintetiza toda essa ideia. Ele fala assim: este é o meu consolo. Da vida só vão me tirar morto. Sensacional. Ele está dizendo que para eu poder viver, eu preciso de consolação, gente. Você precisa, senão a gente morre. A gente morre psicologicamente, a gente morre emocionalmente, a gente morre espiritualmente. Nós precisamos ser e viver e experimentar uma igreja de consoladores. Que a vida de Barnabé nos inspire. Que a vida de Barnabé faça a nossa vida ser muito mais relevante e muito mais edificante para os outros e para nós mesmos. Pois é uma vida de consolação que pode fazer a diferença na sociedade que a gente vive. Uma sociedade tão carente de consoladores. Amém? Que Deus nos abençoe.